Eu tenho uma pergunta para você e requer muita sinceridade. Como você reage ao ouvir? Espere. Como fica o seu coração quando você quer algo e alguém chega para você e diz, espera um pouquinho, aguarde. Aí vem a palavra mais dura. Agora não. Uau! Como é difícil, né? Como existem impacientes no mundo, gente. Pessoas que não aprendem, não sabem a beleza dessa virtude, chamada paciência. Mas existe um auto-engano, que é quando nós pensamos que a impaciência é uma característica da personalidade. Não, não é um defeito, é um pecado. Que eu e você precisamos lutar todos os dias da nossa vida. Quanto mais imediatistas, mais impacientes seremos. Aí surge o estresse, né? Terminamos falando palavras que ferem os outros. Essa virtude, chamada paciência, encontra cada vez mais na escassez. Eu trouxe um significado para vocês. O significado de paciência é mostrar autocontrole em face da adversidade. O momento que nós não queremos viver, o momento que nós nos sentimos rejeitados, que nós nos sentimos prejudicados, é nesse exato momento de conflitos pessoais, conflitos no trabalho, conflitos familiares, conflito no ministério, onde estivermos, quanto mais pacientes diante desses conflitos, mais autocontrole teremos. E nós sabemos que o autocontrole é usado pelo apóstolo Paulo como domínio próprio. Torna a falar, não uma característica de personalidade, mas como uma evidência do Espírito Santo. Eu acho que como tem garçom querendo desistir da profissão devido aos clientes impacientes. E as pobres daquelas mulheres que ligam para oferecer cartão de crédito. Eu mesmo, gente, quando eu escuto pelo sotaque, sabe, paulista ou carioca, eu digo, não quero. Mas no dia a dia, nós enfrentamos também várias circunstâncias. E é diante desses conflitos que nós precisamos entender. Felizes os pacientes, felizes aqueles que se controlam, aqueles que não ferem os outros com palavras. Enfim, no livro de Êxodo, nós encontramos a história do príncipe do Egito. Quem pode me falar? Quem é conhecido como príncipe do Egito? Moisés, o príncipe do Egito. Até porque tornou-se príncipe não apenas pelo comissionamento que Deus o deu para libertar um povo, mas perceba só, eu irei contar de forma rápida. A mãe de Moisés encontrava-se grávida e devido a uma grande quantidade de pessoas nascendo, de crianças nascendo, foi dado um decreto dos governantes do Egito, dizendo, olha, agora nós queremos controlar o nível de natalidade, então qualquer homem, qualquer menino que nascer, logo em seguida deverá ser morto. E por não terem o uso da ultrassonografia, só sabia se era homem ou menina, né? Depois que saía e você identificava ali. E a mãe de Moisés passou por isso. Mas uma vez, com bastante receio de ter que matar o seu filho, ter que dar alguém para que ele fosse morto, decidiu e fez uma cesta e logo em seguida colocou em um rio. Não é que esse rio foi parar entre a propriedade do palácio de Faraó, e a princesa, filha do faraó, viu aquele cesto, pegou para si, não podia, ficou na crise, né, de criar ou não, falar que não era, mas aí que está, Moisés vive, cresce, e Deus o escolhe para libertar um povo. E essa libertação foi muito dolorosa, uma vez que Faraó não queria aceitar que a sua mão de obra saísse das suas propriedades. Nós sabemos que o que caracteriza a escravidão é um trabalho exercido, onde depois de um mês árduo de tarefa, tal pessoa não ganha R$1, não ganha 10 centavos, para ser mais exato, nenhum centavo sequer. Algo hoje que é considerado crime. No entanto, isso existiu muito. Mas aí que está. Deus levanta Moisés e diz, Moisés, eu tenho uma libertação para um povo que vai ter todo um resultado eterno, porque o próprio Jesus vai
vim da linhagem dos judeus, então você vai falar com Faraó, vai propor a ele que ele imediatamente possa libertar esse povo. No entanto, Faraó não queria perder e disse que não iria libertar, e foi necessário Deus colocar, algumas punições, e colocou as pragas, até que determinado dia Deus dá a ordem a Moisés. Moisés vai lá, liberta o meu povo, e assim ele faz, mas encontram-se diante do mar Vermelho, e atrás os soldados de Faraó tentando matá-los. E de forma maravilhosa, Deus traz uma saída, abre aquele mar, e depois que o povo de Israel passou, o mar fecha-se e boa parte do exército de Faraó morre. Mas nós sabemos que além dessa saída, que foi uma história incrível, existiram 40 anos no deserto. E nós iremos hoje estudar um pouco sobre os grandes prejuízos da impaciência. Abra sua Bíblia agora no livro de Êxodo, capítulo 32. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 16. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses, que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade, não tragas esse mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Israel, aos quais jurastes por ti mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda essa terra, que lhes prometi, que será sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança, estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Vamos até o verso 19. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. É interessante notarmos aqui que Deus prepara um momento para conceder ao seu povo uma ética, uma legislação, se assim podemos chamar. E, como de costume, através dos profetas que eram escolhidos pelo próprio Deus, Deus tinha uma comunicação direta com eles. Comunicava, diz ao meu povo isso, aquilo, e os profetas tinham essa missão. Logo em seguida chegavam ao povo e comunicava o que era do agrado do Senhor. E Moisés usou a seguinte dinâmica, a seguinte estratégia: Josué, você vai subir comigo até um determinado lugar do monte, pois só eu posso estar face a face com Deus, por ser o profeta escolhido pelo Senhor. E você, Arão, alguém que Moisés conhecia muito, fica aí cuidando, sabe, do pessoal, enquanto eu vou lá e desço. Mas coube
ao Senhor que essa subida de Moisés durasse 40 dias. Algo que afetou de cheio a paciência do povo. 40 dias Moisés passou no monte, recebendo leis éticas, administrativas e tributárias, uma verdadeira legislação, porque assim acontecia através da teocracia, Deus governando as relações interpessoais da humanidade. E Deus estava ali falando para Moisés: olha, Moisés, o povo vai ter que criar um tabernáculo, o povo vai ter que cuidar da sua terra, enfim, instruções valiosíssimas. Mas o que aconteceu foi que, durante esses dias, surge entre o povo o nosso maior inimigo, chamada a impaciência. Pois é, não tratava-se de algo promulgado por uma casa legislativa. No entanto, o próprio Deus estava ali dando para Moisés, para logo em seguida Moisés falar ao povo direcionamentos onde eles iriam buscar a felicidade. Pois quando nós nos submetemos a Deus, as leis do Senhor, Ele traz felicidade. E aqui o povo de Israel, o povo judeu, que foi igual a mim e a você. Tem gente que admira o judeu, né? Quer tocar no judeu, meu irmão, foi igual a mim e a você. Aqui Deus começou com o judeu e hoje é com a gente, pessoense, paraibano, amém? Quem é de Recife aí, quem é de outro... Meu irmão, você é que nem fosse o povo judeu, não tem mistério. Não tem que estar tocando nos cachinhos dos judeus, cheirando, sabe? Não, é igual a mim e a você. Ali era o povo judeu. Hoje é comigo e com você. O que Deus queria era... Deus queria exatamente preservar um povo. E Ele estipulou os 10 mandamentos e depois, através das tábuas das leis, várias orientações para que o povo não viesse se corromper. Resumindo, viesse reconhecer Deus como o Senhor da vida deles. Foi essa a intenção. Mas aí que está, a impaciência trouxe sim, esse grande prejuízo. Mas nós começamos a avaliar esse momento, quando Moisés sobe ao monte e ali passa 40 dias, com o momento após, que aconteceu depois do batismo de Jesus. Foi batizado, dirigiu-se ao deserto e ali passou também 40 dias. E o que marcou o final daqueles 40 dias? De jejum, de oração. Perceba Jesus como um ser que teve 100% da natureza divina. 100%. Era onisciente, era onipresente, sabia o que acontecia no coração do homem, sondava o coração dos outros, sabia as motivações, mas o mesmo Jesus teve a natureza 100% humana. Vamos lá, Jesus teve dor de cabeça provavelmente, teve indigestão por ter comido algo que não valia a pena, ficou cansado por andar, sabe, ali ao redor de Jerusalém, uns 200 quilômetros mais ou menos, que foi a área toda da Palestina que ele pregou. Então, Jesus, no momento de fome, no momento de dor, chega o diabo para lhe tentar. E começa a olhar algumas pedras e diz: Jesus, se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães e vai se alimentar. E Jesus apega-se à palavra do Senhor e diz: nem só de pão viverá o homem. E logo em seguida o diabo começa a olhar para Jesus e diz: Jesus, nós estamos aqui em um alto monte, então pula desse monte, atire-se desse monte, porque a palavra fala que os anjos do Senhor cobrirão aqueles eleitos. E aí Jesus fala: olha, de forma nenhuma não posso tentar o meu Deus. E por fim ele chega para Jesus, o diabo, e diz: olha, eu só quero uma coisa sua, ajoelhe-se diante de mim, e tudo isso que você vê, eu te darei como poder. Você que vai poder ser o grande governador. Eu te darei toda a nação, tirarei todos os povos. E Jesus disse: só ao Senhor teu Deus darás culto, darás honra. Queridos, o primeiro passo, a primeira lição que eu quero que você veja aí, como nós encontramos Jesus no Antigo Testamento. Vença a impaciência na sua vida, assim como Jesus venceu a tentação no deserto, apegando-se à palavra de Deus. Só é possível viver em paciência, só é possível deixar florescer a paciência dentro de mim e de você, nos apegando à palavra do Senhor, ao que a palavra fala, das promessas de Deus que são duradouras, ao tempo de Deus que não é conforme o meu tempo e o seu tempo, ao tempo do Senhor que é exato. Essa conversinha que Deus demora, mas não falha, isso é mentira. Deus nem demora nem falha, amém? Ele não está submetido ao tempo, mas ele domina o tempo.
E todos os seus atos, na minha vida e na sua vida, acontecem de acordo com a sua soberania. A impaciência nos obriga a construirmos deuses conforme nossas necessidades. O que acontece aqui, leia comigo agora a partir do versículo 2, do capítulo 32. O povo pede para Arão construir, e Arão fala o seguinte: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo no ídolo, que modelou com a ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Sabe qual foi o nome que eles deram ao bezerro? Iavé. Chamaram o bezerro de Senhor. A impaciência foi tão grande que eles esqueceram que só existia um Deus no céu e na terra. A impaciência foi tão grande que eles não lembraram, até porque essa subida de Moisés não foi nova para eles. Moisés já tinha feito isso várias vezes, e eles tinham contemplado algumas vezes. Sabe, quando Moisés subia no monte e a glória do Senhor vinha sobre Moisés, eles sabiam que Moisés estava ali para ouvir algo do Senhor e logo em seguida passar para eles, do exato Deus. Mas o tamanho da impaciência fez com que eles esquecessem da palavra do Senhor e desse ao bezerro um nome Iavé. Senhor, a quem você tem dado o nome do Senhor? Quem é o Senhor da sua vida? C.S. Lewis, escritor das Crônicas de Nárnia, certa vez falou: não coloque o seu sentido de viver naquilo que você pode perder, pois uma vez perdendo, não encontrará sentido para viver. Quem é o seu Senhor? Quem você hoje não consegue viver se não tiver aquilo? Pois no céu e na terra só há um Iavé, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Tem que estar em primeiro lugar. Tem que estar em primeiro lugar, mas o povo, sabe, termina esquecendo e começa a procurar saídas. Moisés está demorando. O que foi que houve com Moisés? Será que Moisés se perdeu? A impaciência, queridos, nos faz esquecermos das promessas de Deus. Olha a seriedade disso. Se você hoje está enfrentando um momento difícil na sua família, se você está enfrentando um momento difícil por um erro que cometeu e está sendo restaurado pelo Senhor, se você querer alcançar muito algo, uma promessa do Senhor, o nosso maior inimigo chama-se impaciência. Porque na impaciência, nós damos o título de Deus a deuses com D minúsculo. E só é possível ter um Senhor. Amém? Só há um Iavé, só há um Senhor. Mas que a gente pode até pensar, mas que barbaridade, como é que o povo faz um negócio desse? Moisés estava ali. Mas queridos, tudo na nossa vida que ocupa o primeiro lugar ao invés de ser lugar de Deus, torna-se um Deus. E nós somos sim muito idólatras. E a maior idolatria está aqui, dentro do coração. A maior idolatria está naquilo que nós vemos como essencial para a nossa vida, tirando o primeiro e único lugar que cabe ao nosso Senhor. Martinho Lutero falou: tudo aquilo que você confia demais é o seu Deus. Se você confia demais naquilo, sabe? E até mesmo de forma errada diz: olha, sem isso eu não posso viver. Pois há um ato de idolatria aí, totalmente abominado pelo nosso Deus. O que aconteceu aqui foi que esse povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. E um dos maiores enganos que nós nos deparamos hoje mediante a impaciência é que a prisão é melhor do que a liberdade. Claro, pessoas que podem viver durante tanto tempo começam a se aprisionar nos seus vícios. Aquela prisão trará destruição. Pessoas, ao invés de viver as santas etapas e projetos de Deus, começam a se pegar apenas a uma etapa do Senhor. E começa a viver uma prisão. Um exemplo: sexo fora do casamento é uma prisão. Sexo dentro do casamento é uma liberdade. É uma bênção de Deus. Entender que Deus fez dois gêneros totalmente diferentes, mas que um acompanha o outro. Gênero masculino e feminino. E apenas os dois podem se unir.
não pode haver afetividade, sabe, sexual, nem matrimonial com pessoas do mesmo sexo, e você quer insistir nisso, você está insistindo na prisão. Enquanto que não é isso a liberdade que Deus nos concede. Quem são os nossos ídolos hoje? De repente eu não posso ter imagens, por mais que admire tantos santos, admiro São Francisco de Assis, o próprio apóstolo Paulo, Pedro, mas não tenho imagens, mas estou com eles vivos dentro de mim. Mas muitas vezes nós não temos imagem na nossa casa, mas nós carregamos ídolos dentro de nós. Quais são os seus ídolos? Quem está tirando o primeiro lugar, que é de Deus? Iremos continuar. No versículo 7 e 9 nós lemos o seguinte: então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se, muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Segundo lugar, quando não sabemos esperar, nos corrompemos facilmente. As maiores corrupções da nossa vida acontecem por não entendermos a valiosidade da paciência, do aguardar, do esperar. E nesse exato momento aqui, nós iremos encontrar também uma semelhança muito profunda às últimas horas de Jesus, como alguém liberto, como alguém que não estava ainda se submetendo ao julgamento do Império Romano. Jesus pega 3 dos seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e vai ao Getsêmani, a fim de orar. Ele sabia que a hora da dor estava por vir. E naquele instante ali, ele chega para os 3, orem por mim, e começa a orar, e quando volta os 3 estavam dormindo, e Jesus os acorda e volta a orar de novo. Mas aí que está, aquilo que já tinha sido programado pelo próprio Deus na eternidade acontece. Os soldados chegam, perguntam: cadê Jesus? Quem é Jesus de Nazaré? E Jesus falou: sou eu. E eles mais uma vez perguntaram: quem é Jesus de Nazaré? E aí é uma boa evidência para a natureza humana de Jesus. Jesus, se estivesse entre nós, homens, estaria vestido como eu e você. Iria optar hoje estar de paletó, ou estar de blusa, iria adquirir as camisas da Hollister, sabe? Ou qualquer outra coisa assim. Jesus seria assim, totalmente normal. Foi necessário Judas dar um beijo nele, para que pudesse algo diferenciá-lo entre o povo. E naquele instante ali, Judas chega lá, dá um beijo em Jesus, e os soldados o prendem. Pedro, esperto, se corrompe pela circunstância, tira uma espada e corta a orelha do soldado romano. E Jesus chega para ele e o exorta dizendo: guarde a espada, Pedro. Acaso não haveria de beber o cálice que o Pai me deu? Queridos, sabe qual foram os grandes problemas? O que levou Pedro a agir de forma errada, a se corromper naquele instante? Não apegasse às palavras de Jesus. Jesus falou de prisão, Jesus falou de crucificação, mas Jesus garantiu a ressurreição. Sabe por que Pedro negou Jesus? Porque esqueceu da ressurreição e apegou-se às circunstâncias. Sabe por que naquele instante ele tira aquela espada e erra, pecou feio e foi exortado por Jesus? Porque ele apegou-se às circunstâncias e não a promessa do Senhor, que seria necessário passar por tudo aquilo. Eu trago isso para vocês porque, queridos, nós precisamos entender que de fato nós não podemos nos apegar às circunstâncias, porque nas circunstâncias haverão decepções, haverão lutas, haverão tantas coisas que irão nos machucar, irão tentar nos destruir, mas nós precisamos estar ligados com aquele Deus que prometeu e irá cumprir. Tem que se apegar a isso, meu irmão. Porque a impaciência nos corrompe. Quem não sabe esperar, peca. Quem não sabe esperar para agir na maneira certa, conforme o direcionamento de Deus, se corrompe. Se corrompe. Pedro deveria ter se ligado em apenas uma coisa: a ressurreição. Aquele povo não tinha desculpa. O Moisés não residia no monte, Moisés residia entre eles, não importa
importa, meu irmão. Se fosse 40 dias, 80 dias, a casa de Moisés era no monte? Era, igreja. Era entre eles. Era nas tendas lá no chão. Pois nós somos tendenciosos a nos corromper devido à impaciência. Alimente o seu coração com paciência, amém? Paciência, esperei pelo Senhor com paciência, e Ele ouviu a minha voz. Tem que ter paciência, tem que obedecer, não pelos frutos, mas por uma convicção, porque muitas vezes nós estamos obedecendo sem nem saber. Senhor, eu estou te obedecendo, mas eu não sei o que vai acontecer. Obedeça, obedeça pela convicção que Deus é fiel e irá cumprir tudo aquilo que está no coração dele, amém, meus irmãos? Obediência, acima de tudo, obediência, obediência ao Senhor, tem que ser isso, obediência ao Senhor sempre, não ser levado pelas circunstâncias, nós não podemos ser levados por circunstâncias. Eu moro, juntamente com minha esposa Jamília, em um condomínio, e é interessante porque tem vizinho de tudo que é jeito, né? Tem uns vizinhos que é o dia todinho, o final de semana, eu quero tchu, eu quero tchá. Vocês conhecem, gente? Pois é. Teve um adolescente que uma vez estava cantando uma música, acho que foi de Garota Safada. Olha o nome da banda. E eu disse, cara, cantando essa música, olha a saída do cara, de gênio. Mas pastor, é tanto carrinho pirata no meio da rua que a gente aprende até sem querer. Pois é. Entre os tchu e o tchá da vida, uma vizinha tem me ensinado muito. Confesso que a vejo assim, raramente, quando pegamos o elevador juntos ou não, mas alguns anos atrás ela teve um câncer muito forte, mas com a ajuda de Deus conseguiu se restaurar. E depois daqueles exames, né, que começam mensalmente, depois 3 meses, 6 meses, 1 ano, viu que o câncer voltou e já se espalhou de forma muito fácil, muito rápida. Mas, queridos, pensa uma mulher que tem um repertório lindo, Padre Fábio de Melo, aí depois canta Aline Barros, aí depois pega as músicas religiosas de Roberto Carlos, e é o dia louvando ao Senhor, meus irmãos. E como aquela mulher tem me ensinado, porque as circunstâncias muitas vezes nos levam a questionar o Senhor, as circunstâncias muitas vezes nos levam a desanimar. Nós somos propícios muitas vezes à depressão, é verdade, por uma carga também genética, mas muitas vezes porque, mediante a situação, nós nos apegamos às circunstâncias, e não ao Deus que promete e cumpre, e não ao Deus que é fiel em todo o tempo. Não existem desculpas. Nós precisamos nos libertar dessas altas afirmações, sabe? De sermos impacientes, toda e qualquer esperteza não pode ser além da vontade do Senhor. Nós precisamos ser espertos, estarmos espertos, atentos para todos os nossos passos serem de acordo com a vontade de Deus. Amém, igreja? É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então as circunstâncias não eram necessárias. E no versículo 9, sabe, nós lemos que disse o Senhor a Moisés: tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Sabe o que é isso? Um povo teimoso. Como nós somos teimosos? Como uma criança de 1 mês é teimosa, gente. Quem já conheceu um bebê teimoso aqui? Que já nasce na teimosia. Nós já nascemos na teimosia. Você quer ver aquela criança, quando crescer, sem precisar usar aparelho dentário, né? Você fala, não, olha, Bubu, só quando for dormir, tire de meio-dia, para ver o grito. Ah! Não importa se você quer o bem para ela. Nós somos teimosos, e nada melhor do que para controlar essa teimosia, termos paciência na vontade de Deus, amém? Termos paciência no cumprimento das ordens de Deus, termos paciência de obedecermos em toda e qualquer circunstância. A obediência deve ser entendida como uma evidência de fé. Quanto mais fé, mais obediência. E nós seguimos aqui, já finalizando, quando no versículo 18 e 19, depois de Josué ter questionado Moisés, o que é isso? Que barulho é esse? Será que é guerra que está tendo no acampamento?
Respondeu Moisés, versículo 18: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-se. Terceiro ponto: os impacientes tornam-se surdos para a voz de Deus. Os impacientes não conseguem ouvir a voz de Deus. Não conseguem entender que é Deus que faz. Eu vou dizer uma coisa aqui. Quando Deus quer fazer algo, Ele não pede licença a ninguém, não. Ele não marca na nossa agenda, não. Quando Ele quer levantar alguém, sabe? Quando Ele quer escolher alguém. Quando Ele quer que alguém ocupe um determinado ministério. Quando Ele quer usar alguém para fazer maravilhas, queridos, Ele faz. Ele faz. Quando Ele quer restaurar um casamento, Ele restaura. Quando Ele quer curar, Ele cura. Quando Ele quer disciplinar, Ele disciplina. O que nós precisamos entender é que só há uma única coisa que tampa os nossos ouvidos e não nos permite ouvir a voz de Deus. Chama-se o pecado, chama-se a teimosia, chama a impaciência. A impaciência que nos envolve, o imediatismo. Como é difícil hoje saber esperar. Esperar no Senhor. Esperar para que Deus mude, esperar para que Deus reverta. Mas hoje à noite, se crermos nisso, nós iremos destruir os nossos ídolos. Amém, igreja? Porque nós temos ídolos em nossa vida. Coisas que ocupam o primeiro lugar, que é único, exclusivamente, do Iavé verdadeiro, do Senhor, torna-se um ídolo em nossa vida. Torna-se um ídolo total. A verdade é que os impacientes não conseguem ouvir a voz do Senhor. E a Bíblia conta uma história verdadeira de um menino, um jovem, que viu seu povo em risco. Um gigante apareceu, chamado Golias, e Davi viu seu povo prestes à morte e ninguém se levantando. Aí ele disse: não, eu vou lutar. Aí aparece um impaciente, chamado Saul. O que é que Saul faz? Pega, uma armadura gigante e tenta colocar em Davi. Davi não dá um passo. Não consegue dar um passo. E Deus já tinha dito a Davi: Davi, não é com sua força, não é com a tua capacidade, não é com a tua sabedoria de lutar, que ele não tinha, mas a minha força em ti te usará para destruir aquele gigante. Queridos, eu não estou falando de uma luta comparada à luta do século, Holyfield e Mike Tyson. Nunca Las Vegas alcançou um número tão grande de dinheiro, de bilheteria, antes dessa luta. Eu estou me referindo a Davi e Golias como a um adolescente, tendo que lutar com um gigante, aproximadamente aí 2,70 metros, ou a 2,80 metros. Mas Deus levanta, Davi não se deixa se embaraçar pela impaciência de Saul. Ele diz: não, na hora certa, o que tiver que acontecer, vai acontecer, eu vou lutar, e ali de fato consegue vitória, porque ele não foi impaciente, ele teve paciência para esperar pelo Senhor, para ver o lugar, o momento adequado, e sobretudo, ele teve paciência para usar as armas certas naquela luta. A nossa vida é comparada a uma luta. Quantas crises tentam nos destruir? Quantas pessoas se levantam querendo nos destruir? São problemas na família, são problemas com nós mesmos. Nosso maior inimigo somos nós mesmos, é o nosso coração, é a nossa mente que trabalha, quer ver a nossa destruição, tenta nos confundir. Mas aí que está, na luta com o Senhor, é necessário ter paciência para agir na hora certa e com as armas certas. Amém, meus irmãos? Quero contar uma história para vocês, pois alguns séculos atrás, depois que as grandes embarcações começaram a cruzar o Oceano Atlântico, pessoas viram como maravilhadas com tamanha capacidade. Embarcações enormes, centenas de pessoas dentro, indo para um lugar, de um lugar para o outro, conhecendo momentos desconhecidos e até mesmo tidos como perigosos, já que não
há muito tempo não sabia-se que que a Terra era redonda, mas que ao final do oceano haveria um grande abismo. Mas essas embarcações foram marcadas por famílias que quiseram uma nova vida em outro continente, famílias que saíram da Europa, enfim, que viram como uma grande oportunidade de usufruir suas riquezas. Mas existiram algumas tragédias também na história das embarcações. Não devido ao risco daquele navio, pois, por já ter feito várias viagens de período longo, constantemente eram avaliados e não colocavam risco nenhum. Mas eu quero lhe falar uma coisa: as grandes embarcações dos séculos passados naufragaram por apenas um único motivo. Elas vieram naufragar por excesso de bagagem. Existiam famílias que viajavam e não abriam mão do seu faqueiro de prata. Existiam famílias que viajavam e não abriam mão dos seus pratos de porcelana. Imagina, você hoje, em pleno cruzeiro, ter que levar o que você ganhou no seu casamento de garfo, de faca. Existiam mulheres que viajavam e levavam, isso é diferente de hoje, mas naquela época acontecia, levavam caixas e caixas de vestido que não iam nem usar lá nessas viagens. Existiam homens e mulheres que, tendo um apego tão profundo a objetos, levavam, até mesmo sem usar, nas embarcações carros, relógios, armários, mesas gigantes. Queridos, o excesso de bagagem, aquilo que era desnecessário para uma travessia tão longa, colocava em risco a vida de muitos, fazendo-os afundar. Que lição nós tiramos? Que na nossa vida, tudo aquilo que nós levamos, que é desnecessário, pode vir nos afundar. A impaciência é desnecessária para aqueles que confiam no Senhor, amém? A mágoa é desnecessária. O rancor, o pecado. Deus nos dá a oportunidade de quebrarmos os ídolos que vêm tentando ocupar o primeiro lugar que só pertence a Ele. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, amém.